Glória a Deus, paz seja convosco. Recebe a paz de Cristo, coloca no coração e vamos ouvir a palavra, vamos abrir a Bíblia, abrindo a Bíblia e aprendendo com a Bíblia. Todos os dias estamos aqui fazendo isso, né? E mudando o nosso caráter, mudando o nosso jeito de ver as coisas, o nosso jeito de agir com a Bíblia, com os conselhos de Deus. Porque nós precisamos ficar parecidos com Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler a terceira carta de João aqui, ó. E vamos ver três personagens. E vamos identificar como é que nós estamos, com qual deles a gente está parecendo, com qual jeito de agir aí é o nosso. E aí a gente vai mudar. Em nome de Jesus. Amém? João está escrevendo para a igreja e ele começa falando com o presbítero Gaio. Olha que lindo como ele ama esse presbítero. O presbítero amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Louvado seja Deus. Será que na igreja alguém ama a gente assim, o pastor? O pastor, será que olha para a gente assim com amor? Mas ele tem um porquê aqui, ó, de amar tanto o Gaio, ó. Amado, eu desejo que tu vai bem com todas as coisas, tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito eu me alegrei quando os irmãos vieram e testemunharam da tua verdade, como tu andas na verdade. Você anda assim? Eita Deus! Olha como é que o Gaio andava. Os testemunhos da sua vida que falavam sobre ele. É assim que é. A sua vida é um testemunho. Como é que está a sua vida? Porque as pessoas vão apontá-la. Você prega a palavra, você vai na igreja, você louva ao Senhor. Ok? Você é dizimista fiel. E a sua vida lá fora? Como é que ela é? Sim, como é que ela é? Porque essa sua vida vai ser vista por outras pessoas. E é aí que as pessoas vão se identificar se você é serva do Senhor ou se você é apenas a pessoa que vai na igreja. Forte, né? A sua vida traz pessoas, mas também afasta pessoas da presença de Deus. Sabia disso? Gaio era um homem de Deus e os testemunhos falavam sobre ele, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da sua verdade, como tu andas na verdade. Tu anda na verdade, tua vida está no altar, você não tem do que se vergonhar, você pode ser apontado, ó lá, vai a Ilza lá, ó, vai a Maria, homem e mulher de Deus, olha lá o José, são pessoas de Deus mesmo, tanto dentro como fora da igreja. Eita, que lindo, né? Que o seu testemunho seja igual ao do Gaio, que o meu testemunho seja igual ao do Gaio. Amém? Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O pastor fica feliz de saber que ele não precisa ficar preocupado, né? Que você está levando a palavra nas costas, sabia? Você é uma carta viva. Um dia eu vou falar sobre isso. Lá em Coríntios diz que você é uma carta viva escrita pelos dedos de Deus. Eita, louvado seja Deus. Você é a palavra. Como você se expressa, como você fala, como você age, estão vendo ou não Cristo em você. Amém? Glória a Deus. Que em presença da igreja testificaram da sua caridade, das quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo que o seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores de verdade. Louvado seja Deus. Amém? Você entendeu até aqui? O Gaio tinha uma vida com Deus, nada parecido com os gentios. Ele era um homem correto, um homem fiel à palavra, um homem que
pode andar de cabeça erguida, né? Que as pessoas vão falar dele muito bem, não é assim? Vão testificar, testemunhar da vida dele para com os outros e glorificar a Deus com a vida. É assim que a gente tem que ser. Com a nossa atitude, a gente glorifica o nome do Senhor. Ou não, né? Por isso tem que ser uma atitude igual a de Gaio, né? Fazendo caridade, amando ao próximo, respeitando, carregando a palavra. A palavra é viva, né? A palavra é o próprio Deus. Pelo que eu, se for, eu trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contenda com isto. Não recebe os irmãos e lhe impede os que querem receber as palavras, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas sigas o bem. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal não é visto como Deus. Ele está aqui falando com a igreja sobre Diótrefes, que procura ser o primeiro, que procura ser o melhor, que é o bambambam da igreja, que fica lá na porta, que fica observando, que quer aparecer, que é o que prega melhor, o que fala melhor, o que louva melhor, né? A panelinha. O Diótrefes é a panelinha, né? Então, você quando se identificar aí na igreja com essa pessoa, não dê ouvidos, saia fora, não dê ouvidos. Aquele que fica, olha aquele irmão, olha aquela irmã, olha aquela... Sai fora que é do mal. E Deus está dizendo aqui, João está dizendo, né? Quem faz o mal não é de Deus. Então segue fora, sai fora, corta a conversa, não dá assunto. Amém? A igreja tem isso? Sim, claro que tem. A igreja tem o joio e tem o trigo, né? E Deus diz, deixa que cresce, porque ele vai cortar na hora que ele for julgar. Mas a gente tem que ser sábio, vigiar e orar, né? A palavra diz. Então a gente corta, sai fora, em nome de Jesus. Aí ele vai falar agora do Demétrio. Aí sim, aí é outro exemplo para a gente seguir. Todos dão testemunho de Demétrio. Esse é a mesma verdade e também nos testemunhamos a vós, quem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas eu não quero escrever, eu quero falar teto a teto, cara a cara, boca a boca. Paz seja contigo. Isso é João que está falando. João é dos meus. Eu gosto de falar teto a teto, cara a cara. Eu não gosto de WhatsApp. Eu gosto de falar olhando no olho, porque a mentira e a verdade, ela aparece no olhar. Não é verdade? Que a gente possa seguir o exemplo do Gaio, que a gente possa seguir o exemplo do Demétrio e que a gente possa seguir o exemplo também do Diótrefes. O exemplo dele de fazer o mal? Não. O exemplo dele sirva para a gente não ser como ele. Há exemplos na vida que são bons e a gente segue, que são ruins e a gente sai fora. São tudo exemplos. João nos deu aqui 3 personagens. Com qual você está se parecendo, com como você está agindo. Às vezes a gente é um pouquinho Demétrios, não é? Diótrefes, né? Tem hora que a gente é um pouquinho, né? Um pouquinho com inveja, um pouquinho... Corta. Não deixa crescer. Não deixa crescer. Porque você é a palavra de Deus. Você carrega a palavra de Deus na sua vida, nos seus atos, nos seus gestos, no seu modo de viver. Você prega a palavra falando, mas você principalmente prega a palavra agindo. Ame ao próximo como a ti mesmo, seja sincero, seja leal, seja carismático na tua igreja. Recebe com amor, porque você tem que amar ao próximo. A igreja é um corpo. Deixa que cheguem membros novos e que te ajude. Ué, você precisa de ajuda. A igreja precisa de ajuda.
Eu sei fazer uma coisa, você sabe fazer outra, outro sabe fazer outra. Vamos ter responsabilidade, né? E respeitar o irmão, respeitar o próximo, amar ao próximo. Isso é mais para uma liderança, né? Mas também para os membros. Que nós sejamos como o Demétrio, que nós sejamos como o Gaio, não é? Que a gente aprenda, coloque em prática, e que a gente aprenda também com esse outro aqui, o Diótrefes. Aprenda a não ser como ele é. Cortar essas coisas da igreja, não é verdade? Porque as pessoas estão de olho em nós, e elas querem que a gente seja santo, e nós precisamos ser santos como Jesus foi santo. Por isso que ele deixou a palavra dele. Como é que a gente consegue? Abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia. Aprende lendo a Bíblia, ouvindo a palavra e colocando ela em prática. A palavra falou contigo? A palavra falou comigo hoje. Hoje foi essa palavra, eu trouxe ela para nós e ela falou comigo. E que a gente possa ser, como João está dizendo aqui, amado, amado do meu Pai. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, o Espírito Santo me guiou. Agora ele vai guiar você. Você ouviu? Vai botar em prática? Pode deixar que o Espírito Santo te guia. E ele vai te conduzir a ser uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa parecida com Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Que a palavra fale mais, que o Espírito Santo te visite e a palavra entre no teu coração, que você pratique. É o que eu desejo. Em nome de Jesus Cristo, para você contar vários testemunhos. Porque quem vive pela fé, fazendo o que Deus quer, as coisas vêm na mão. E eu posso falar. É fato. Amém? Louvado seja Deus. Curte, compartilha, inscreve-se no canal. E depois conta o testemunho aí. Abre a Bíblia. Abrindo a Bíblia e aprendendo com Deus.